Um maníaco manteve uma jovem presa dentro de um barril por 5 anos, enquanto a polícia tentava encontrá-la, mas sem sucesso. Durante a vigilância de uma casa onde um criminoso perigoso poderia estar escondido, 3 detetives, Carl Merck, Anker e Hardy, esperam a chegada de reforços. Mas Carl começa a sentir que tem algo estranho no ar. Ignorando as ordens que recebeu, ele decide entrar na casa. Lá dentro, eles encontram um corpo já em decomposição e percebem que podem ter chegado tarde demais. De repente, o suspeito aparece armado e os surpreende. No tiroteio que acontece, Anker morre, Hardy fica gravemente ferido e Carl leva um tiro de raspão na cabeça. Ele é obrigado a assistir de perto às consequências da sua decisão impulsiva. 3 meses depois, Carl ainda está se recuperando física e mentalmente, fazendo terapia. Quando volta ao trabalho, pede ao chefe, Marcus Jacobson, para pegar novos casos. Mas Marcus percebe que as mãos de Carl tremem e decide que ele não pode mais investigar homicídios. Além disso, nenhum outro detetive quer trabalhar com ele, com medo do que pode acontecer. Por isso, Marcus transfere Carl para o departamento Key, um lugar no porão cheio de poeira, onde ficam casos antigos que nunca foram resolvidos. Carl acha que esse trabalho está muito abaixo de suas habilidades, mas não consegue mudar a decisão do chefe. Desanimado, Carl vai ao hospital visitar Hardy. Hardy sobreviveu, mas está paralisado e muito amargurado. Ele pede que Carl pare de visitá-lo, porque isso só faz ele lembrar do caso que deu errado. Mesmo com o apoio da esposa, Hardy tem certeza de que um dia ela vai deixá-lo. Em um momento de desespero, ele até pede para Carl acabar com o sofrimento dele, mas Carl não consegue fazer isso. Em casa, Carl luta contra o tremor nas mãos e assiste a reportagens sobre crimes para se sentir ainda parte do trabalho. Tentando melhorar sua vida amorosa, ele liga para uma mulher com quem saiu, mas ela diz para ele não procurá-la mais. No dia seguinte, Carl chega, sem vontade, ao departamento Q. Lá, ele conhece seu novo assistente Assad, um cara bem humorado que adora café forte e músicas duvidosas. Carl sugere que Assad peça para mudar de função, mas Assad está animado com o novo trabalho e vê isso como uma promoção, mesmo sem experiência em investigação. Durante anos, ele só fez tarefas de escritório, então até mesmo um arquivo velho no porão parece algo importante para ele. No começo, Carl não se interessa pelos casos arquivados e pensa em ligar para o chefe para reclamar, mas de repente, ele vê uma parede cheia de arquivos organizados por Assad e um caso chama sua atenção: o desaparecimento de Mereda Lingard. 5 anos antes, Mereda, uma política muito conhecida, sumiu de uma balsa. Oficialmente, o caso foi considerado suicídio e Assad sugere apenas escrever um relatório e encerrar o assunto. Mesmo assim, Carl acha a história suspeita e decide investigar. O que mais chama sua atenção é que Mereda levou seu irmão Ufa, que tem deficiência mental, para a balsa. Carl acredita que alguém planejando acabar com a própria vida não deixaria um irmão indefeso sozinho. 5 anos antes, Mereda era muito popular, reunia multidões e conquistava muitos eleitores. Em casa, sua prioridade era cuidar de Ufa. Depois de um acidente de carro na infância que matou seus pais, a saúde mental de Ufa piorou. Ele se fechou completamente e não conseguia mais viver sem ajuda. Mesmo com uma carreira exigente, Mereda sempre fazia questão de passar tempo com ele, principalmente jogando tabuleiro à noite. Uma noite, Mereda ouviu um barulho estranho e viu Ufa acordado, parado na janela, como se estivesse cumprimentando alguém no escuro. Ela nem imaginava que aquele momento estranho era só o começo de uma série de acontecimentos que levariam ao seu desaparecimento. Carl e Assad decidem investigar a fundo para descobrir o que realmente aconteceu com Mereda. Eles começam relendo os depoimentos de quem estava na balsa. Segundo várias pessoas, Mereda chegou de carro com seu irmão mais novo, Ufa, e no início ninguém prestou muita atenção neles. Em determinado momento, uma briga começou. Ufa empurrou sua irmã, o que fez com que os outros prestassem atenção. Carl achou isso estranho, pois pouco antes da briga, eles estavam jantando juntos. Ele acha que uma pessoa que está pensando em se matar não ficaria preocupada em fazer uma refeição. Os relatos das testemunhas são confusos, mas Carl e Assad tentam organizar a sequência dos acontecimentos. Uma testemunha lembra de ter visto Ufa saindo com um homem de sobretudo. Nesse mesmo tempo, um passageiro bêbado esbarrou em Mereda no banheiro masculino. Depois disso, ela foi vista correndo para o convés, onde desapareceu. Com essas informações, Carl percebe que Mereda e Ufa não estavam brigando como disseram. Na verdade, parece que Mereda perdeu de vista Ufa e começou a procurá-lo de forma desesperada, indo primeiro ao banheiro e depois ao convés. Eles estão se aproximando da verdade, mas ainda não sabem toda a história. Sem saberem, a busca de Mereda a levou até a área dos veículos, onde Ufa estava. Quando ela estava quase alcançando-o, um homem de sobretudo a atacou.
Ele usou clorofórmio e a fez desmaiar. Quando Mereda acordou, estava presa em um lugar pequeno e limpo. Logo percebeu que estava sendo mantida por um louco que a trancou em uma câmara hiperbárica. O homem a provocava, iluminando a câmara com uma luz forte para chamar sua atenção. Ele disse friamente que ela nunca sairia dali. O lugar onde ela estava tinha 2 baldes, um para suas necessidades e outro para comida. O sequestrador prometeu trocar todos os dias, mas antes aumentaria a pressão na câmara, o que causaria sérios problemas na audição de Mereda e outras complicações de saúde. Ele avisou que não voltaria por muito tempo, fazendo-a aceitar a sua situação sombria. Para não enlouquecer, Mereda se dedica a fazer exercícios todos os dias e praticar atividades para lembrar das coisas, tentando manter sua mente clara. Todas as manhãs, ela repete seu nome e a data de nascimento do irmão, Ufa, se agarrando à lembrança da única pessoa que realmente importa para ela. Dentro da câmara hiperbárica, onde a pressão permanece alta, cada segundo se transforma num verdadeiro sofrimento. Através da pequena abertura de sua cela, Mereda consegue vislumbrar seu captor, tentando compreender suas razões e a brutalidade que ele lhe causa. Após 1 ano, a dor se agrava quando ele aumenta ainda mais a pressão, tornando sua vida quase intolerável. Eventualmente, Mereda começa a enfrentar sérios problemas dentais. Seu rosto inchado dificulta a alimentação, e ela teme o surgimento de uma infecção. O maníaco observa o seu sofrimento e, em sua lógica distorcida, decide auxiliá-la. Ele lhe entrega um alicate, forçando-a a extrair um dos próprios dentes sem qualquer anestesia. Após um árduo esforço, Mereda mancha a janela da câmara com seu sangue, obstruindo a visão do sequestrador e negando-o o prazer de ver sua agonia. Irritado, o sequestrador recorre à tortura por alta pressão para forçá-la a limpar o vidro. Enquanto isso, Carl busca o detetive que lidou com o caso 5 anos atrás. O indivíduo, conhecido por seu descaso, admite ter deixado passar pistas importantes e recomenda que Carl abandone a investigação de uma vez por todas. Contudo, Carl recusa-se a desistir e, com a ajuda de Assad, prossegue com a investigação. Eles descobrem que Ufa, atualmente em um centro de tratamento mental, pode ter informações valiosas. Porém, a equipe da instituição avisa que Ufa está extremamente isolado, evitando qualquer referência ao evento traumático. Carl tenta se conectar com ele, mas sem sucesso. Uma enfermeira, que ganhou a confiança de Ufa ao longo do tempo, menciona que ele identifica as pessoas pelo cheiro, refletindo o profundo estado de desconexão em que se encontra. Naquela noite, Carl retorna para casa para revisar todos os dados sobre o desaparecimento de Mereda. Sua concentração é interrompida apenas pelo seu filho adolescente, que após deixar a casa da mãe, decide passar algum tempo com Carl. Na manhã seguinte, Carl e Assad localizam uma testemunha que estava no ferry com Mereda. O homem, que já havia tentado cortejá-la no passado, mas foi rejeitado, exibe um comportamento peculiar e faz declarações incoerentes. Apesar disso, não parece ser um suspeito direto. Assim, Assad sugere uma nova estratégia: ir a Ufa todos os dias. Ele acredita que, sendo paciente e constante, conseguirá conquistar a confiança de Ufa. Com o tempo, Ufa pode acabar compartilhando algo vital que presenciou, uma parte do quebra-cabeça que pode elucidar o mistério do desaparecimento de Mereda. Carl se reúne com a assistente de Mereda em busca de detalhes adicionais sobre sua vida pessoal. A assistente a caracteriza como uma mulher assertiva e confiante, que frequentemente mantinha diversos amantes. O último amante conhecido por ela era alguém que Mereda conheceu em uma festa na Suécia, mas a assistente não tem informação sobre seu nome. Naquela noite, Carl volta para casa e encontra seu filho acompanhado de uma namorada. Para não perturbar o casal, ele decide passar a noite fora. Na manhã seguinte, Carl e Assad chegam à conclusão de que Mereda não sumiu por vontade própria. É provável que ela tenha sido sequestrada. O principal suspeito pode ser seu amante anônimo. Eles fazem um pedido às autoridades suecas para obter listas e imagens de todos os participantes da festa realizada 5 anos antes. A lista é composta por centenas de homens, tornando a busca bastante difícil. Para facilitar a investigação, Carl e Assad obtêm todas as fotos do evento e as revisam cuidadosamente, procurando por qualquer interação entre Mereda e homens presentes. Eles levantam a possibilidade de que um desses homens possa ter estado no ferry no dia do desaparecimento dela. A investigação é interrompida quando Marcus, o superior de Carl, descobre que ele tem utilizado fundos do departamento para sua pesquisa particular. Enfurecido, Marcus exige que Carl ponha um fim à investigação, lembrando que seu cargo atual é apenas administrativo. Desesperado, Carl pensa em desistir, mas Assad o incentiva a persistir. Com sua determinação renovada, eles juram encontrar a verdade sobre o que aconteceu com Mereda. Naquela noite, eles retornam à instituição psiquiátrica para visitar Ufa. Graças às visitas frequentes de Assad, Ufa começou a confiar nele. Assad apresenta várias fotos a Ufa, e uma delas provoca uma clara ansiedade nele. Essa reação leva Carl e Assad a identificar o homem responsável pelo sequestro de Mereda, Daniel Hale.
Poucos dias depois, Carl e Assad viajam até a Suécia para confrontar Daniel sobre os acontecimentos ocorridos 5 anos atrás. Durante a jornada, eles consultam a polícia local e descobrem que Daniel faleceu logo após o sumiço de Merida. As circunstâncias de sua morte, um afogamento em um lago, levantam desconfiança. Ao chegarem, Carl e Assad se encontram com um oficial local e analisam os documentos do caso. O timing e os pormenores parecem coincidência em demasia para serem apenas fruto do acaso. Suas desconfianças se intensificam ao visitarem o lago onde Daniel se afogou. Ao comparar fotos da festa, eles fazem uma revelação surpreendente. O homem com quem Mereda teve contato na festa não era o verdadeiro Daniel Hale. O sequestrador assumiu a identidade de Daniel e, em seguida, o assassinou para eliminar uma possível testemunha. Com essa nova informação, Carl e Assad percebem que estão atrás de alguém extremamente manipulador e perigoso. A situação se torna ainda mais crítica, já que precisam expor o verdadeiro criminoso e levá-lo à justiça antes que ele cause mais danos. Marcus, percebendo que Carl e Assad desobedeceram às ordens novamente, contata a polícia sueca, pedindo que apreendam todos os documentos relacionados ao caso de Daniel e escoltem os detetives de volta para a Dinamarca. Entretanto, Carl e Assad conseguem evitar serem forçados a voltar para casa, conseguindo roubar documentos cruciais antes de fugirem. Cientes de que o tempo é curto, eles se dirigem ao antigo sócio de negócios de Daniel. Ao apresentarem uma fotografia, o sócio reconhece Lars, o melhor amigo de Daniel desde os tempos do orfanato. Enquanto isso, Mereda finalmente descobre quem é seu captor. Lars, que se fez passar por Daniel na festa na Suécia, a encantou como parte de seu plano sádico. Durante os anos de cativeiro, Lars faz repetidamente a mesma pergunta a Mereda. Por que ela acredita que foi colocada na câmara de pressão? Mereda não tem como responder, o que apenas aumenta o prazer cruel de Lars. De volta à Dinamarca, Carl e Assad são chamados ao gabinete do chefe da polícia. Marcus, irritado com a desobediência e o mau uso dos recursos do departamento, decide formalmente suspender os envolvidos. Para Carl, essa segunda suspensão em apenas um mês é um duro golpe. Sentindo-se desorientado, ele procura a companhia de seu parceiro de cama, Hardy. Hardy, ao refletir sobre suas experiências passadas, consola Carl, afirmando que assumir riscos é parte do trabalho de um grande detetive. Ele motiva Carl a ouvir seus instintos e a seguir adiante com a investigação. Incentivados pelas palavras de Hardy, Carl e Assad prosseguem sua pesquisa de maneira autônoma. Eles conseguem encontrar o orfanato onde Daniel e Lars passaram a infância. Um dos funcionários se recorda claramente dos dois meninos. Daniel, que era calado e obediente, e Lars, que era problemático e acabou no orfanato após um trágico acidente automobilístico. Esse incidente leva a uma revelação chocante. As vidas de Lars e Mereda se entrelaçaram de maneira trágica, muito antes do que se poderia imaginar. 30 anos atrás, Lars viajava com sua família para uma casa de campo em comemorações de Ano Novo. Durante a viagem, um carro ultrapassou o deles, guiado pela jovem Mereda e sua família. Entediada, Mereda estava brincando, tapando os olhos de sua mãe. Em um momento de diversão descuidada, ela decidiu fazer o mesmo com seu pai enquanto dirigia, sem perceber o risco envolvido. Um caminhão, vindo na direção oposta, fez com que os veículos se desviassem da estrada, resultando em uma colisão devastadora. Quando Lars voltou a si, avistou Mereda, milagrosamente ilesa, em meio aos escombros. Ao lado dela, estavam os corpos de sua irmã mais nova e de seu pai já sem vida. Lars sobreviveu junto de sua mãe, que ficou gravemente afetada. Com o passar dos anos, ele alimentou um intenso ressentimento contra Mereda, a quem responsabilizava pela morte de sua família. Movido por um desejo ardente de vingança, Lars elaborou cuidadosamente seu plano, culminando no sequestro e aprisionamento de Mereda. A vida de Lars se transformou em um pesadelo em um piscar de olhos quando perdeu seus entes queridos. Após sepultar seu pai e irmã, foi morar com parentes, que se mostraram profundamente perturbados. Incapaz de suportar os abusos e humilhações, Lars decidiu fugir e acabou em um orfanato, onde fez amizade com Daniel. Gradualmente, ele se tornou um adolescente amargo e agressivo, disposto a brigar com qualquer um que o provocasse. À medida que envelheceu, ele buscou se vingar de todos que o prejudicaram, com Mereda ocupando o último lugar em sua lista. Em uma festa, disfarçado como um amigo, Lars raptou Mereda e eliminou Daniel. Agora Lars reside com sua mãe, que se encontra em uma cadeira de rodas. Ao perceber a chegada dos detetives, ele se oculta. Cientes de que estão lá por um motivo, Carl e Assad revistam a residência antes de falar com a mãe de Lars. A mulher mais velha mente, afirmando que seu filho saiu para resolver algo e que não o vê há meio ano, mas o detetive desconfia de suas palavras. Enquanto Carl e Assad prosseguem com a busca na região,
não encontram nada que pareça suspeito. Nesse meio tempo, Lars se despede de Mereda, recordando-a do porquê de sua presença na câmara hiperbárica. Depois de cortar o suprimento de oxigênio dela, Lars se depara com o detetive e seu parceiro. Consciente do risco de ser preso, ele tenta prolongar a situação, tentando fazer Mereda adormecer para sempre. Carl e Azad decidem levar Lars para ser interrogado, mas o detetive nota que há algo errado. A residência tem energia, mas apresenta várias latas de diesel para um gerador. Carl conclui que algo no galpão está consumindo muita eletricidade, e provavelmente é o local onde Mereda está sendo mantida. Percebendo que foi descoberto, Lars ataca Carl dando um golpe em sua cabeça e ferindo Azad com uma chave de fenda. Lars consegue fugir, mas Carl o persegue e avista uma escada que leva a um cômodo oculto. Ao descobrir a câmara hiperbárica, Carl solicita ajuda e interrompe o fluxo de oxigênio. Ele acalma Mereda e promete ajudá-la, mas Lars ativa novamente a alavanca e tenta estrangulá-lo. O detetive luta para se defender, mas em um momento decisivo, Azad intervém desmaiando o agressor com um tubo de metal. A polícia e os serviços de emergência chegam e Mereda é resgatada. Alguns dias após o ocorrido, os médicos afirmam que ela não corre mais perigo e que está passando por descompressão em uma câmara especial. Ufa recebe permissão para visitar sua irmã e Azad e Carl se sentem satisfeitos com o trabalho que realizaram. Marcos reconhece que estava enganado, então além de reintegrar seus homens, ele lhes permite conduzir suas próprias investigações. As ações de Lars contra Mereda são justificáveis em sua busca por vingança, considerando que ela foi responsável pela perda de sua família. O que você acredita ser mais significativo, a penalização em si ou a satisfação de revelar a verdade? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo, curta o vídeo e não esqueça de seguir o canal. Até os próximos vídeos.